Geralmente, quando nós vamos dar um presente a alguém, nós procuramos saber o que aquela pessoa gosta de ganhar ou o que ela está precisando. Se nós não sabemos, nós vamos procurar alguém que saiba, alguém que conheça bem aquela pessoa. Ou quando você vai receber alguém em casa, você fica aí preocupado, as donas de casa ficam preocupadas. O que aquela pessoa gosta de comer? Ela gosta de comer isso ou não gosta? Ela gosta de comida apimentada ou sem pimenta? Ela gosta de bastante tempero ou pouco tempero? Ela gosta de tomar refrigerante ou água com gás? Nós procuramos assim ao máximo agradar e fazer algo que agrade a pessoa, que deixe a pessoa satisfeita. E a mesma coisa ocorre em relação a Deus, no sentido do serviço, do culto e da adoração. Como Deus quer ser adorado? Quais coisas Ele prescreveu? O que agrada o coração de Deus? De que maneira nós devemos servir ao Senhor? Uma vez que não estamos falando simplesmente assim de uma religiosidade fria, de práticas religiosas, de teorias, de dogmas simplesmente, embora o dogma, a teoria, a doutrina seja extremamente importante, é justamente disso que nós estamos falando aqui, mas nós não estamos nos relacionando simplesmente com um corpo de doutrinas ou com uma religiosidade, nós estamos nos relacionando com um Deus pessoal. É um relacionamento vivo, íntimo, pessoal com o ser de Deus. E Ele falou a nós, Ele se revelou, Ele revelou quem Ele é, quem nós somos, o caminho da salvação, o que Deus requer de nós, como nós somos salvos em Cristo Jesus e como nós devemos nos relacionar com Ele, o que agrada o coração de Deus. Esta ideia de querer empurrar qualquer coisa para Deus e dizer, eu senti no meu coração, o que basta é a motivação, não é algo bíblico. A motivação é extremamente importante, nós devemos fazer tudo com amor, com sinceridade, com fervor, com alegria, com temor, nós devemos fazer de coração, mas também devemos observar a forma como Deus quer ser adorado. Tanto a forma como a motivação são duas coisas que andam de mãos dadas. Você empurrar qualquer coisa, isto é um relacionamento idólatra, com ídolos. É os ídolos que nós empurramos qualquer coisa. Salmo 115 diz que tornam-se semelhantes aos ídolos os que tais coisas praticam, ou seja, os que praticam a idolatria. Se você pegar, por exemplo, os deuses do panteão grego, são apenas projeções de quem um homem gostaria de ser. Mas você vai perceber lá que aqueles deuses têm os mesmos vícios que os homens. E o que é que eles oferecem aos ídolos? Aquilo que eles gostariam de ter, muitas vezes bebidas, dinheiro, alimentos e outras coisas mais. Eles oferecem aqueles ídolos para quê? Para poder apaziguar a ira daqueles ídolos. E a idolatria acaba se revelando nada mais, nada menos do que uma idolatria do próprio coração. Ou seja, eu busco o ídolo, satisfaça aquilo que o ídolo quer, mas buscando o benefício próprio. É para que o ídolo me atenda, para que o ídolo faça algo por mim. É um relacionamento totalmente diferente do relacionamento com o Deus vivo da Bíblia. Porque Ele é adorado, porque Ele é digno de adoração. Ele é Deus, Ele é Criador, nós somos criaturas. E nós somos gratos a Ele pela salvação, por isso nós podemos e devemos render louvores, ações de graças por toda a bênção que Deus tem nos dado, mas não só por aquilo que Ele tem nos dado, mas principalmente por quem Ele é. Nós fomos feitos para a adoração e o nosso coração só se satisfaz em adoração, em servir e adorar a Deus, não só no momento de culto solene, de culto público ou privado, mas adorando a Deus em todas as áreas da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre isso à luz de Neemias capítulo 12. Nós vamos falar sobre este assunto. Eu vou ler Neemias 12, apenas o verso 43, você pode pausar aí e ler todo o capítulo, mas nós vamos citando alguns versículos à medida que formos aqui expondo este texto. Neemias capítulo 12, verso 43 diz assim: No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Que Deus nos abençoe enquanto meditamos na sua palavra, que o Espírito Santo fale ao meu e ao seu coração e nos conduza a Jesus Cristo para termos cada dia mais vida e vida plena. Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu gostaria de observar aí com os irmãos, neste capítulo 12,
é que para servir a Deus, para adorarmos a Deus, é necessário pessoas. Pessoas. O que eu quero dizer com isso? Ou melhor, o que eu não quero dizer com isso? Não quero dizer que pessoas são fundamentais, essenciais, no sentido de que Deus precise de nós para que Ele seja adorado. Ele é Deus, desde a eternidade Ele é Deus, Ele é autossuficiente e os céus proclamam a glória de Deus. Isaías capítulo 6 diz que Ele é servido e adorado por anjos. Deus não precisa de mim, de você. Ele não criou o homem porque Ele necessitava de alguém, porque Ele estava incompleto. Nós não completamos a Deus. Deus nos criou para a sua glória, mas não há falta nenhuma em Deus. É um privilégio nós podermos adorar a Deus, é também uma responsabilidade e é uma ordem de Deus, é uma obrigação, é nosso dever como criaturas e como aqueles que recebem tudo das mãos de Deus, louvarmos a Deus porque Ele é digno, Ele é o único Deus e não há outro. Mas em se falando do propósito para o qual nós fomos criados e do que a Bíblia nos revela, em primeiro lugar nós precisamos de pessoas de adoradores. Aliás, é o próprio Pai, como disse Jesus, chegou a hora em que os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Jesus diz, são estes que o Pai procura, ou seja, Deus é quem chama as pessoas para a adoração. É claro que todos devem adorar a Deus, mas estes que são reconciliados com Deus, que conhecem a Deus, que têm relacionamento com Deus, é o Pai quem procura no Filho e capacita pelo Espírito a adorar, a realizar a adoração. Se você olhar neste capítulo 12 de Neemias, você vai perceber aí que são citadas várias pessoas de diversas funções, com diversas habilidades. Você se lembra que no capítulo 11 houve aquela oferta voluntária de pessoas que se dedicaram a voltar para Jerusalém, para que a casa de Deus não fosse desprezada. Nós acompanhamos aí Neemias na reedificação dos muros, na reedificação do templo, da cidade de Jerusalém, que estava em ruínas. Essa cidade é símbolo da presença de Deus com o povo. O templo tem um significado especial e tudo isto se cumpre em Cristo Jesus. Mas de que valem muros, paredes, templos bonitos sem pessoas? Nós somos a igreja de Cristo Jesus. A igreja de Jesus é constituída de pessoas, é um corpo vivo, de pedras vivas. Isso não quer dizer que você é a igreja sozinho. Todos nós somos templo do Espírito Santo, habitados pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós somos um rebanho, nós somos uma família, nós somos ramos da verdadeira videira que é Cristo Jesus. Nós somos pedras vivas de um templo. Então nós somos um corpo. Nós somos esta unidade em Cristo Jesus, nós somos os membros e Ele é o cabeça. Então nós precisamos ter este senso de unidade, de congregação, de ajuntamento. E aqui fala deste povo. Nesta pandemia tem sido um desafio para nós nos reunirmos fisicamente. Por um lado nós aprendemos e fica claro que igrejas são pessoas, não são construções e paredes. Mas por outro lado, também nós percebemos aí o grande perigo de nós nos acostumarmos e acharmos que podemos servir a Deus sozinhos em nossa casa. Não, nós precisamos nos reunirmos, nós precisamos congregar, nós precisamos perceber a importância de estarmos juntos com os nossos irmãos, não só literalmente, fisicamente, mas também no coração, no amor e em todas as outras coisas importantes na palavra de Jesus. Mas observe aí, capítulo 12, verso 1 fala dos sacerdotes, dos levitas que foram. Verso 8 fala novamente dos levitas. Verso 22 também dos levitas. Verso 23 novamente os levitas. Verso 24 os chefes dos levitas, todos aí encarregados, né? Fala aí dos cantores. E verso 44 vai dizer, ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras. Nós percebemos aqui várias pessoas com diversas funções, principalmente aqui no que diz respeito ao culto, os levitas, os sacerdotes, os chefes. Eles são aqui listados, apresentados neste momento, neste capítulo 12, em que vai ocorrer uma celebração, um dia de festa, um dia de alegria, um dia de culto. E se você observar aí, principalmente do verso 2 até o verso 21,
embora depois cite mais alguns nomes, mas você vai perceber aí listas de nomes. Geralmente nós pulamos estas partes nas leituras, nós nos perguntamos assim: nossa, que coisa maçante, cansativa, este monte de nome estranho, por que tem estas listas na Bíblia? Bom, não é à toa, tudo que foi escrito para que nós tenhamos esperança. É o que diz Paulo aos Romanos, e Paulo diz também que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil. Neemias tem esta preocupação em colocar aqui os nomes. Isso por quê? Porque nós temos uma grande facilidade, gente, de ver as pessoas como uma grande massa, apenas como números. Você vê, por exemplo, quando se fala de mortes, coloca-se em números. É claro que estatísticas são importantes, às vezes são até questionáveis, mas isso não vem ao caso agora. Mas o fato é que facilmente nós nos acostumamos com números. Morreram 10 mil pessoas assassinadas. A gente só olha números, a gente se esquece de que são pessoas, de que são histórias, de que são vidas que foram perdidas, histórias encerradas, de que tem famílias, de que tem pessoas chorando por essas pessoas que morreram. Mas a Bíblia destaca aqui estes nomes. E é algo maravilhoso, porque Deus é um Deus que conhece toda a sua igreja. Ele ama toda a sua igreja em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo Ele ama cada um de nós. Ele conhece cada um de nós. Se você for lá em Tito, capítulo 2, abra sua Bíblia lá em Tito. Você sabe onde fica aí Tito? Depois de Timóteo, Tessalonicenses, Timóteo, Tito 2, verso 14, diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, Jesus, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, preste atenção, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então o Filho, Ele comprou para si, Ele remiu, Ele redimiu um povo que é exclusivo seu, um povo zeloso de boas obras. Ainda se você for lá em Isaías 43, que diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu, chamei-te pelo nome. Pense neste vasto universo. Se você for num programa de computador ou colocar no YouTube um vídeo que dá zoom no planeta Terra, você vai ver assim o quanto você é pequeno, e quanto mais se distancia, o planeta Terra até chega a sumir, que dirá a gente dentro deste planeta, deste vasto universo. Mas é maravilhoso de que Deus nos conhece e Ele nos chama pelo nome. Ele sabe o seu nome e Ele conhece o seu nome. Lembra de Jesus chamando os discípulos? Ele diz, Mateus, ele fala cada um dos nomes, Ele chama pelo nome, Ele convoca, porque Deus se relaciona com pessoas individualmente, ao mesmo tempo em que se relaciona com a sua igreja. E aí no verso 7 vai dizer: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória e formei e fiz, este povo é para a glória de Deus. E se nós formos lá em 1 Pedro capítulo 4, verso 10 e 11, depois de Tiago, aí vem Pedro, as duas epístolas de Pedro capítulo de número 4, versos 10 e 11, diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que coisa linda nós olharmos para Pedro e ver o espelho disto aqui que Neemias está fazendo no Novo Testamento. Embora não tenhamos mais estes ofícios como sacerdotes, levitas e profetas como no Antigo Testamento, ou reis, mas nós temos funções semelhantes. Nós somos sacerdócio real, é o que Pedro vai dizer nesta epístola, ou seja, nós somos um reino de sacerdotes. Em Cristo todos nós somos sacerdotes, porque todos nós servimos, todos nós ministramos sacrifícios de louvor em Cristo Jesus, Hebreus capítulo 13, e todos nós, quando pregamos a palavra de Deus, quando abrimos a Bíblia e expomos as Escrituras, nós estamos profetizando, porque o profeta ele não só previa o futuro, ele não só anunciava os feitos de redenção,
mas ele principalmente pregava as escrituras que ele tinha, pregava o Pentateuco, pregava a lei, pregava a palavra de Deus. Então nós somos um reino de sacerdotes. Então nós encontramos aqui estas listas destes homens com estas funções, com estes nomes destas famílias, para nos ensinar este princípio. Deus tem um povo para si, um povo para adoração, e Ele capacita, dá dons a este povo, habilita este povo para que este povo o sirva, o adore e sirvam também uns aos outros. E Deus nos chama pelo nome, Deus nos conhece. A primeira coisa importante para servirmos a Deus é um povo, são as nossas vidas. Deus quer a minha e a sua vida no seu altar, consagrados ao Senhor, com tudo o que Ele nos deu, para que possamos o servi-lo para a sua glória. Bom, mas em segundo lugar, olhando aqui para Neemias capítulo 12, o que é necessário para nós adorarmos a Deus, glorificarmos a Deus, aqui nós encontramos outro aspecto, o louvor e a adoração, as ações de graças, o reconhecimento de quem Deus é e dos seus benefícios. Observe aí no verso de número 8, no finalzinho diz assim: estes seus irmãos dirigiam os louvores, os cânticos, a adoração, as ações de graça, as orações através de canções. No verso 24 diz assim: foram, pois, chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhes estavam fronteiros, preste atenção, para louvarem e darem graças, segundo o mandamento de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Ainda no verso 36 também fala com instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, Esdras o escriba ia diante deles. Também no verso 42, e fazia-se ouvir os cantores sob a direção de Jezraías. Verso 43, já falamos também da alegria, do louvor, da adoração. Verso 46, pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cântico de louvor e ações de graças a Deus. Nós devemos nos apresentar diante de Deus com ações de graças. A Bíblia diz: apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é bom, foi Ele quem nos fez e dele nós somos. Salmo 136 diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Lá, se nós formos também Salmo 147, praticamente todos os salmos, se nós lermos todos os salmos, fala de louvor, praticamente todos os salmos fala de adoração. Salmo 147, louvai ao Senhor, porque é bom e amável, cantar louvores ao nosso Deus. Preste atenção, fica-lhe bem o cântico de louvor, fica-lhe bem, cai bem em Deus. Por quê? Porque Ele é digno. Mas isso não é só do Antigo Testamento não, se nós formos lá em Efésios também, capítulo 5, verso 19 em diante, diz: falando entre vós com salmos e entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, dando sempre graças ao nosso Deus e Pai. Se você for também lá em Hebreus capítulo de número 13, lá em Hebreus 13 vai nos dizer o seguinte, Hebreus 13, 15: por meio de Jesus Cristo, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Que sacrifício que Deus quer de nós? Não é de autopenitência, de autoflagelação, não é de obras, como se nós fôssemos ganhar a salvação por obras. É claro que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, para as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Mas nós devemos oferecer sacrifícios de louvor, ou seja, cânticos, adoração, ações de graças. E se nós formos lá em Apocalipse, é o Cristo que recebe a adoração, o Cordeiro de Deus. Apocalipse 7, verso 9 em diante: depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem à salvação. Verso 12:
dizendo amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. O louvor e a adoração pertencem a Deus. É triste que nós somos ladrões de glória, nós queremos uma glória para nós mesmos, nós queremos uma vã glória. Paulo, por exemplo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, diz que o homem adora a criatura, as coisas criadas, adora a si mesmo, ao invés do Criador. Mesmo conhecendo a Deus pelo testemunho que Deus dá, Paulo vai dizer ali que o homem se recusa a adorar a Deus e lhe render graças. Ali está o nascedor, a essência da impiedade humana, a essência do pecado, é deixarmos, é nos recusarmos a adorar a Deus e render graças e queremos uma adoração própria, queremos ser deuses de nós mesmos, queremos nos colocar no lugar de Deus, querer achar que o mérito é nosso, que a gratidão pertence a nós. Mas a gratidão pertence a Deus, as ações de graças pertencem a Deus, e nós temos que ter um cuidado com as ações de graças, porque nós devemos ser gratos não só pelas bênçãos que Deus nos dá, mas as ações de graças, elas se concentram em quem Deus é. Nós somos gratos por quem Deus é, porque se nós fôssemos gratos simplesmente pelas bênçãos, nós estaríamos sendo idólatras, dizendo eu só adoro a Deus por aquilo que Ele me dá. Então não é uma alegria pelas bênçãos em si, mas é uma alegria em Deus, senão nós vamos ter um relacionamento utilitarista, ou seja, eu adoro a Deus para conseguir alguma coisa, mas eu devo adorar a Deus ainda que Ele não me desse nada, porque Ele é digno. Então as pessoas falam muito hoje sobre gratidão, mas elas são gratas a quem? Às vezes são gratas a si mesmas, são gratas à vida. Eu já vi gente prestar culto à natureza. Eu sou grato à natureza, eu sou grato a este animal que morreu para me dar carne. Nós devemos ser gratos a Deus. Isso não exclui a gratidão às pessoas, mas atrás das pessoas está Deus. Além de sermos gratos às pessoas e às bênçãos que nós temos, nós devemos ser gratos a Deus, render louvores a Deus por quem Ele é. A gratidão cristã, ela está fundamentada no ser de Deus, é na pessoa bendita de Deus, é Ele quem alegra o nosso coração. Por isso que a Bíblia diz em tudo dai graças, ou seja, em todo momento, em todas as situações, e também por tudo dai graças, porque quando você entende que tudo vem das mãos de Deus, tudo é permissão de Deus, quer Ele permita coisas boas, ou quer Ele permita situações difíceis para o nosso crescimento, tudo vem das mãos de um Deus bom, sábio, amoroso, justo e que sabe o que está fazendo, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, neste capítulo 12, fica claro para nós o que Deus requer de nós no culto e na adoração, no serviço a Ele, ações de graças, louvores, adoração. Que Deus nos dê cada dia mais um coração adorador, servir ao Senhor com alegria. Em terceiro lugar, o que mais é necessário para nós servirmos e adorarmos a Deus de maneira correta, de maneira que agrade a Deus? Verso de número 30 de Neemias 12 diz assim: purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Santidade. Em terceiro lugar é santidade. Além de um povo, além de louvor e adoração, ações de graças, santidade, vida de santidade. O texto diz aí que os sacerdotes se purificaram e os levitas também. Se você olhar o livro de Levíticos, o Pentateuco como um todo, o livro da lei, você vai observar que Deus prescreveu através de Moisés algumas cerimônias, alguns ritos de purificação que geralmente envolvia água, como símbolo desta pureza, desta lavagem, desta purificação. E aqui eles estão cumprindo o que está ali na lei de Moisés, a forma como Deus prescreveu. E o sacerdote, ele precisava se purificar, e depois haviam outros rituais de purificação, como já falamos aqui, que geralmente envolvia água. E eles também purificaram todo o povo e também as portas e o muro, ou seja, houve uma consagração total, da vida e ali da cidade de Jerusalém, que neste contexto tem um sentido totalmente especial. Claro que a gente tem que ser grato a Deus pelo ambiente físico em que a gente está,
Mas isso aqui não está ensinando para a gente ficar benzendo e consagrando lugares, ok? Nós devemos ter uma vida consagrada diante de Deus. E tudo aquilo que pertence ao crente é consagrado a Deus, é santo, e o crente tem que tratar de maneira santa. Tudo é santo, tudo é puro para aquele que está com Deus. Mas é lindo observar aí este cuidado. Mas aqui a gente precisa ter uma grande atenção. Porque, por exemplo, Jesus, quando estava ali com seus discípulos, ele passou por uma situação em que ele deparou com um exagero nesta questão. Os escribas, os fariseus, os judeus, eles caíram numa hipocrisia tamanha que eles se apegaram mais ao aspecto externo da lei e esqueceram do aspecto interno. Eles se esqueceram que estes ritos externos, eles apenas simbolizavam e apontavam para uma necessidade espiritual, uma necessidade do coração. Então, ao invés de ficarem só preocupados de cumprirem um rito externo, eles deveriam olhar para o coração. Por exemplo, Jesus, quando estava comendo com os discípulos, os fariseus vão ali questioná-los, dizendo: os seus discípulos não lavam as mãos, ou seja, eles estão impuros, estão descumprindo a lei de Moisés. E se nós olharmos e estudarmos um pouco mais, nós vamos perceber que os judeus, eles acrescentaram vários ritos, além daqueles que já tinham, e ficavam de olho observando se alguém ia quebrar algum rito. No entanto, eles quebravam os princípios fundamentais da lei, que é a misericórdia e a justiça. E Jesus vai dizer lá para nós, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, que o que contamina o homem, na verdade, não é o que vem de fora para dentro, mas o homem é contaminado de dentro para fora, ou seja, é do próprio homem. Vem de mim, vem de você, vem do nosso próprio coração. E quando falamos em coração, não é algo desassociado de você. Coração é quem você é. Jesus ali está dizendo que é do próprio coração do homem, vem de nós, e ele vai colocar ali uma lista de várias obras da carne, ou seja, nós precisamos hoje purificar o nosso coração, e o Evangelho de Jesus Cristo é suficiente para fazer isso. E por que é importante esta purificação? Por exemplo, Jesus em Mateus capítulo 5, versos 23 e 24, quando ele estava ali observando a maneira como as pessoas adoravam, e ele vai nos instruir neste sermão mesmo, gente. E ele vai nos instruir neste sermão a maneira como nós devemos adorar a Deus. Ele diz assim: se há uma pendência entre você e seu irmão, o culto é tão sério e não pode ser hipócrita de você odiar o seu irmão, guardar mágoa, raiva, ódio e querer adorar a Deus. Se você vai adorar um pai por meio do qual você tem comunhão em Cristo com o seu irmão, então Jesus diz: vai primeiro, resolve, deixa a tua oferta aí, resolve com o teu irmão e então volta para entregar o teu culto, a tua adoração, o teu louvor. Mas como estávamos falando, o Evangelho é suficiente para isso. Lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 22 diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Observe aí: purificado a vossa alma. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 22, um pouco antes aí, Hebreus 10, 22, olha o que diz assim a respeito do culto: nós devemos ter intrepidez de entrar no Santo dos Santos pelo santo e vivo caminho, que é Jesus, o sangue de Jesus, o novo caminho que é a sua carne, que ele consagrou, tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Observe o verso 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Observe aí, é a consciência, o coração. Claro que isso não exclui também o nosso corpo físico, não quer dizer que a gente vai fazer do nosso corpo o que a gente bem entender. Ainda lá em Efésios capítulo 5 diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Jesus, ele se entregou para purificar um povo para a adoração, purificar de dentro para fora. Afinal, nós fomos lavados pelo lavar regenerador do Espírito Santo, é o que vai dizer Paulo.
Nós precisamos desta lavagem do Espírito Santo, desta purificação do Espírito Santo. Então, não é só porque nós somos salvos pela graça que a gente vai viver no pecado. Muito pelo contrário, a graça nos salva tanto da culpa, da condenação do pecado, como da corrupção do pecado pela obra de santificação. Paulo vai dizer em Tito que a graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens, mas em seguida ele diz assim, que ela não só salva da condenação, mas diz que ela também é uma mestra que educa, educando-nos para que, renegadas as impiedades e paixões mundanas que a gente tinha antes, a gente viva de maneira justa, sensata, santa. Então a graça é poderosa para nos livrar dia a dia da corrupção do pecado. E também um dia nos livrará da presença do pecado, se nós morrermos aqui ou se Cristo voltar na glória final, na glorificação. E é tanto que a graça deve nos tirar da escravidão do pecado, para que a gente seja escravo de Cristo, escravo da sua vontade, livres para Deus. Hebreus também vai dizer no capítulo 10, retenhamos a graça, ou seja, nos apeguemos à graça, pela qual sirvamos a Deus. E ele diz, deve ser com reverência, com temor, porque Deus é fogo consumidor. Deus não mudou quem Ele é. Em Cristo nós temos o privilégio, a graça e o dever de servir a Deus com santidade em todas as áreas da nossa vida. Não é só no momento de culto, mas o culto deve ser um reflexo da nossa vida lá fora. E a nossa vida lá fora reflete no culto. Não deve haver separação. O que somos diante de Deus no culto público, a gente deve ser na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Nós devemos, como diz Paulo, apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo e agradável diante de Deus, que é o nosso culto racional. Então, em terceiro lugar, santidade. Santidade agrada a Deus. Não é hipocrisia, não é legalismo, não é justiça própria. Deus recebe um coração contrito, compungido, mas um coração que tem compromisso com a santidade e que tem horror ao pecado. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Em quarto lugar, o que é necessário para adorarmos a Deus, glorificarmos a Deus? Ordem. Precisamos de ordem, precisamos fazer tudo com obediência. O culto não deve ser algo ininteligível, que as pessoas não entendam, que as pessoas não tenham noção do que está acontecendo, algo que fuja ao nosso controle. Paulo vai dizer aos Coríntios que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, ou seja, não é algo que nos pega e nos leva a um êxtase, que a gente perde o controle, não sabe o que está fazendo. Paulo até diz assim, se alguém olhar de fora, não pense que vocês estejam bêbados, que não entendam o que está acontecendo, até porque quem está no culto tem que ser edificado, e quem vê de fora tem que ser evangelizado, ele tem que entender a mensagem da salvação. Eram os cultos pagãos que eram marcados por êxtase, por embriaguez, por gritarias, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, não tinha início, nem meio, nem fim, não tinha propósito. E às vezes várias pessoas atribuem ao Espírito Santo uma bagunça e uma baderna, como se o Espírito Santo não trouxesse ordem, não trouxesse sobriedade, não trouxesse domínio próprio, principalmente refreando o nosso coração, refreando a nossa língua, nos humilhando diante de Deus. Em toda a Bíblia o culto é marcado por ordem, é marcado por regras. Isso vem desde o Antigo Testamento, tanto que havia tantas estipulações, tantas regras, e se uma fosse desobedecida, a pessoa poderia até morrer. Lembra se você tocasse a arca, por exemplo, se acendesse um fogo estranho, se você entrasse sem se purificar primeiro. E Deus não deixou de ser o mesmo Deus, Ele é o mesmo Deus em Cristo Jesus. Não quer dizer que Deus é um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. A questão é que Cristo cumpriu nele várias das prescrições que nós temos no Antigo Testamento. Mas isso não quer dizer que virou bagunça, que cada um faz o que der na telha, no seu coração. Nós temos ainda uma ordem nas Escrituras, do que Deus requer para o culto, para a adoração. Deus requer a nossa oração, Deus requer ações de graças, Deus requer que ouçamos a sua palavra, que administremos os sacramentos, Deus quer que cantemos louvores. Sacramentos é ceia e batismo. Deus quer ordem, Deus continua sendo um Deus de ordem. Basta olhar como a igreja fazia, a igreja primitiva no Novo Testamento. Isso não inibe a ação do Espírito Santo, isso não tira a espontaneidade do culto, mas o Espírito Santo age em comum acordo com a palavra.
Por quê? Porque ele inspirou esta palavra, é a palavra do Espírito. Ele não vai contradizer a mesma palavra que ele inspirou. Então, quando o culto é orientado pela palavra, é o Espírito quem está dirigindo o culto. Quem disse que não é? Se a palavra é do Espírito. O Espírito já nos deu a sua palavra, e é claro que nós esperamos que ele haja nos nossos corações, que ele traga fervor, que ele traga ânimo, que ele traga motivação, que ele traga alegria, que ele traga um êxtase no bom sentido na presença de Deus, exultação, júbilo. Mas tudo começa de maneira racional, é pela mente, é conhecendo a Deus, é ouvindo as verdades do Evangelho, é compreendendo quem Deus é compreendendo o que Deus fez e está fazendo. A compreensão é quando eu me apercebo destas verdades, elas transformam a minha mente, mexem com as minhas emoções e conduzem a minha vontade. Mas nós não devemos correr atrás de emocionalismo barato, de emocionalismo vazio, sem conteúdo, sem transformação de vida. Quem rege o culto é Deus. Deus é o protagonista, Deus é o maestro do culto, o personagem principal, e em todo culto deve haver edificação. A gente tem que ter um cuidado para o culto não ficar frio, para o culto não ficar uma coisa engessada, morta, monótona, mas isso não é culpa da doutrina e das prescrições das Escrituras. Isso é culpa do adorador, é culpa do nosso próprio coração. É mais fácil a gente culpar circunstâncias ao nosso redor. Mas observa aí o verso 24, diz assim: para louvarem e darem graças, segundo o mandamento de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Olha, eles fizeram segundo o mandamento de Davi. A gente vai ver mais à frente, isso trouxe alegria, isso não engessou coisa nenhuma. Verso ainda de número 40, então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e metade dos magistrados comigo. Eu não vou ler todo o capítulo 12, mas se você ler, você vai ver que é uma ordem. Eles combinaram uma maneira de marchar, um grupo ia de um lado, outro grupo de outro, depois eles se encontravam, um grupo ficaria no muro, outro grupo do outro lado, e coral aqui foi ensaiado, como eles deveriam cantar, como iriam ministrar. Verso 42 também fala que foi feito debaixo de direção. Ainda também no verso 45 diz aí, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Percebe aí que há uma ordem, percebe aí que eles estão sendo obedientes, não é uma bagunça. Nós precisamos de ordem. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 14, quando ele fala ali de culto, ele diz que tudo que nós fizermos deve ser feito com ordem e decência. Ordem e decência. Se você for num tribunal humano, se você for em algum cartório, algum tribunal, em algum julgamento, você vai perceber que tudo tem que ser feito com ordem. Você vê que os magistrados sempre zelam pela liturgia, né? Nós temos que manter a liturgia, temos que manter a liturgia do processo. Atenção aqui para a liturgia. Eu tenho que me colocar aqui de pé porque temos que manter a liturgia. Quanto mais nas coisas de Deus, tem que ser feito com zelo, com ordem, com decência. Paulo em Romanos capítulo 12, 1 vai dizer que o nosso culto é racional, é inteligível. Nós precisamos compreender. Por quê? Porque Deus é um Deus racional. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. Deus é um Deus que fala conosco, que nós entendemos e respondemos a Deus. O culto é um diálogo entre o soberano da aliança e os redimidos em Cristo Jesus. Deus está ali diante do seu povo e Ele tem algo a nos falar, e Ele ouve e recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Emoção é importante no culto, mas ela deve ser consequência daquilo que ocorreu na nossa mente, de uma transformação. Por isso que Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que entendamos qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que Deus abençoe para que a gente encontre no culto ordem e que a gente louve a Deus com ordem. Isso é tão maravilhoso, e uma aplicação prática disso para você, meu irmão, é que o mundo lá fora já é uma bagunça. Irmãos, muitas vezes a nossa vida já é uma bagunça, o mundo lá fora já é uma bagunça. Nós temos esta necessidade de ordem, de fundamento,
de um lugar onde você possa alicerçar a sua vida, de que haja coerência, de que haja lógica, de que seja um fundamento bom para você se estabelecer. Já basta o caos no qual o mundo se encontra. Se nós formos na igreja e encontrarmos também o caos, às vezes para algumas pessoas o culto é apenas um lugar de extravasar as suas emoções. É a mesma sensação que ele tem quando vai num show e pula e grita e canta a noite inteira. Eu extravasei, aliviei o meu estresse, mas não houve nenhuma edificação. Então o culto precisa ser esse lugar onde nós encontramos ordem, lógica, onde nós encontramos fundamento, onde nós extravasamos as nossas ansiedades e preocupações, mas diante de Deus. E a palavra de Deus traz ordem à nossa mente, traz ordem à nossa vida, traz ordem ao nosso caos, ao caos do nosso coração. Mas Deus é um Deus de ordem, de Gênesis a Apocalipse. Ele criou o mundo com ordem. Existem leis que regem a vida, que regem a natureza. E não é diferente no relacionamento com Deus e no culto. Em qualquer conversa, em qualquer relacionamento, há ordem. Há uma pequena liturgia quando você vai falar com alguém. Principalmente se você for falar com a sua esposa, né? Você tem que seguir toda uma liturgia. Com Deus não é diferente. Que Deus nos ajude a adorarmos a Ele com ordem. Mas em quinto lugar, e um dos pontos principais aqui deste texto, está no versículo inicial que a gente leu. Nós carecemos de ação divina. Além de um povo para adorar, além de ações de graças, louvor, adoração, além de santidade e de ordem, nós carecemos da ação divina. Todas estas coisas são importantes, mas o mais importante do culto é Deus, é a presença de Deus. Se Deus não estiver conosco, se Deus não se fizer presente, se Deus não nos visitar de uma maneira especial, se o Espírito Santo não agir nos corações, convencendo do pecado, exortando, consolando, confrontando, animando, corrigindo, se o Espírito Santo não usar a boca do pregador, nada feito. O texto diz aí, verso 43, no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Olha que coisa que maravilhosa, meus irmãos. Olha que coisa linda, que coisa profunda, que coisa bela. O texto diz aí que quando eles ofereceram sacrifícios, eles se alegraram. Houve alegria. E olha que eles seguiram todos estes passos, que para algumas pessoas é frieza, é sinônimo de culto engessado, né? Mas eles seguiram todos estes passos e se alegraram. E por que se alegraram? O texto diz aí, Deus os alegrara, não com qualquer alegria, com grande alegria. Deus se manifestou neste culto, Deus se manifestou nesta festa, Deus se manifestou neste momento de consagração. E é Deus quem trouxe alegria na vida do povo. E no culto público, quem traz alegria no nosso coração é Deus. Se Deus não nos visitar, se Deus não derramar do seu Espírito de maneira especial, claro que todos nós somos habitados pelo Espírito Santo, se você é crente verdadeiro, mas eu estou falando daquela ação especial do Espírito Santo, que traz aquele avivamento, quebrantamento, que nos leva a chorar pelos nossos pecados, a nos alegrarmos com a boa notícia do Evangelho. Nada feito. E não foram só homens que se alegraram, o texto diz, mulheres e meninos também se alegraram, e houve júbilo que se ouviu de longe. Todos se alegraram, até as crianças. Às vezes a gente pensa que criança não consegue prestar culto, que criança não entende nada, que criança está ali à toa, então vamos distraí-las, vamos levar para uma salinha para elas brincarem. Não subestime a ação do Espírito Santo de Deus. As crianças também são edificadas no culto. Por quê? Pela capacidade do pregador? Não, embora o pregador tenha que se empenhar para falar aos corações das crianças, mas antes de tudo, pela ação de Deus. Deus é quem trouxe a alegria. Então, meu irmão, em quinto lugar, algo importantíssimo no culto, o que é necessário para adorar a Deus é o próprio Deus, a ação divina de Deus no coração, trazendo alegria, alegria verdadeira ao nosso coração. Que bênção, meu irmão, que glória, que Deus venha nos visitar cada dia mais de maneira especial. E em último lugar, sexto e último lugar, o que é necessário para adorarmos a Deus, o texto aí nos diz consagração, versos 44 a 47, o
texto diz aí que após as purificações, após eles ali se reunirem, foi designado um povo aí, verso 44, ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas das primícias e dos dízimos para juntarem nelas, das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. Verso 47, todo Israel nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia e consagrava as coisas destinadas aos levitas e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Houve consagração, foi oferta de coração, ofertas suaves, aroma suave a Deus. Houve essa disposição do coração de não deixar faltar na casa de Deus, de não deixar faltar na obra de Deus, de não roubar de Deus, como diz Malaquias, mas de voluntariamente se entregarem e não desampararem a obra de Deus. Não é que Deus precise do nosso dinheiro, Ele é dono do ouro e da prata. Deus pode superabundar e suprir toda a sua obra sem precisar de ninguém. Mas Deus nos dá o privilégio de participar da sua obra, de anunciar o Evangelho, como diz Pedro, coisas que até os anjos anelam fazer, anelam realizar. E Deus nos deu este dever e este privilégio, além de nos ensinar a reconhecer que Deus é o provedor, além de ser um momento de adoração, de reconhecer que tudo que nós temos e somos vem da mão de Deus, além de ser um momento de culto, então, de adoração, de ações de graças. Deus nos ensina a deixarmos de idolatrar os bens e confiarmos nele como nosso provedor. E Deus ainda nos ajuda, nos dá este privilégio de sermos participantes do avanço do reino de Deus. E olha o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo de número 8, verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Olha Paulo falando aos crentes de Tessalônica, parceiros na evangelização, generosos em contribuir, generosos em servir. Diz aí que primeiro eles deram a si mesmos, eles deram a sua vida. E quando, meu irmão, você dá a sua vida, quando você dá o seu coração, quando você consagra quem você é, tudo mais na sua vida será consequência, tudo mais será mais fácil, mais tranquilo. Mas enquanto a gente não dá o nosso coração, tudo mais fica difícil. Nós precisamos consagrar a nossa vida e tudo mais. O que é necessário para agradar a Deus, para servir a Deus? Consagração. Entregar o nosso coração e tudo que temos nas mãos do Senhor. Você já deve ter cantado muito este hino, né? Tudo que temos, tudo que somos é teu, meu Senhor. Ofereço minha vida a ti, né? Usa o meu viver para o teu louvor. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. Quanta mentira a gente fala para Deus, né? Consagra nada. Muitas vezes a gente fala isso da boca para fora, sem pensar no que está cantando. Se você diz ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, qual é a evidência prática disso na minha e na sua vida? Bom, meus irmãos, que pensemos seriamente à luz deste capítulo maravilhoso de Neemias 12. Como nós temos servido a Deus? Se é que nós temos servido. Como nós temos adorado a Deus? Aqui nós encontramos elementos importantes de como servir a Deus. Deus quer um povo para si, um povo que chegue a Ele com ações de graças, um povo que o adore em santidade, o povo que o adore com ordem, o povo que é visitado pela ação divina e um povo que se consagra diante de Deus. Você conhece esse Deus? Você se relaciona com este Deus? Você já ouviu falar deste Deus? Você é apenas um religioso que cumpre uma tabela religiosa, que está lutando aí para ganhar a sua salvação por obras, por mérito próprio, por penitências, adorando falsos deuses? Deus hoje te chama e te convoca para em Cristo Jesus você se aproximar deste Deus, porque com certeza Ele está chamando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele nos chama a render graças, Ele nos chama e nos capacita a ter uma vida de santidade.
Ele nos chama a adorarmos a Ele com ordem e com decência. Ele hoje te chama também para visitar a sua vida, visitar o seu coração e trazer verdadeira alegria que só Deus pode dar. E também hoje Ele te chama para que você entregue e consagre a sua vida a Ele, pois não há outra razão de existir. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão. Que esta palavra fale profundamente ao seu coração, para que você desperte de onde você está e adore a Deus em espírito e em verdade. Um abraço, fiquem com Deus, que Deus te abençoe ricamente a você, a sua vida, a sua família, o seu trabalho, que tudo seja para a glória de Deus.